Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje quero ensinar vocês a fazer essa linda frasqueira, né, uma nécessaire em formato de frasqueira com o visor transparente, tá? Com o forro por dentro impermeável, uma ótima opção agora para vender bastante no verão. E aí, quer aprender? Fica aí assistindo esse vídeo. Já aproveite, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho aqui embaixo para você receber notificação. Sempre que tiver um vídeo novo aqui sobre costura criativa, você vai receber a notificação de aula nova, tá certo? Vamos lá aprender a fazer essa peça linda então? Pessoal, a gente vai começar costurando a parte da frente da nossa nécessaire, tá bom? E depois a gente vai para a parte de trás. Então, olha só. Aqui eu vou passar para vocês as medidas, né, dos materiais que a gente vai precisar para a parte da frente. Então, serão duas tiras, olha só, de tamanhos iguais. Essa tira, ela tem o tamanho de 8 centímetros por 30, tá bom? As duas têm o mesmo tamanho. Essa medida eu cortei 2 vezes no tecido principal, olha que tecido mais lindinho. 2 vezes na manta, tô usando a manta R2, e 2 vezes no material de forro. Aqui, gente, eu tô usando o Bagum. Ele é um material impermeável, tá? Olha só, esse é o avesso dele e esse é o direito, ele é um plástico maleável, tranquilo para costurar em máquina doméstica, tá? Eu vou usar ele porque como é um estilo de frasqueira, essa nécessaire para colocar desodorante, creme, esse tipo de coisa, então caso vazar alguma coisa ali dentro, não tem perigo de estar manchando o tecido. Então acho bem legal usar esse material, tá certo? Mas se você não tiver esse tipo de material em casa, não tiver acesso para comprar, você pode usar tecido tricoline mesmo, tá certo? E aí, ó, pra adiantar, deixa eu só explicar aqui, já coloquei o tecido na manta, tá bom? Os 2 tecidos principais coloquei na manta e passei uma costurinha em volta. Aí a gente vai precisar do plástico cristal. Aqui eu tô usando o plástico cristal transparente, é o 0,20, eu acho ele não é tão firme e nem muito mole. Então dá pra costurar tranquilo na máquina doméstica e ele é resistente, tá? A medida desse plástico é de 14 centímetros por 30, tá bom? Aí eu vou precisar de um pedaço de zíper, aqui ele tem 30 centímetros, zíper número 5, olha que cor bonita também. Esse rosa, acho que combinou bem bacana aqui com o meu tecido. E aqui um cursorzinho de borboleta, né, pra combinar, olha que coisa mais linda, gente. Super bonitinho, né? E a gente vai começar costurando essa parte da frente então, tá? Os materiais, se você quiser, você pode comprar o kit de materiais completinho lá no meu site pra ter essa lindeza aí desse tecido maravilhoso, com essas combinações bem bonitinhas, tá bom? Olha só como é que é o kit. Vou mostrar pra vocês, ele vai o tecido, o Bagum pra você usar de forro, o zíper, o cursor são 2, olha só, o plástico cristal e a manta R2, tudo que você vai precisar pra fazer, tá? Cada kit desse dá pra fazer 2 nécessaire, tá bom? Se vocês usarem as mesmas medidas pra nécessaire ficar do mesmo tamanho que a minha. Como que você faz pra comprar? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a gente tem muitas outras coisas lá também. Tecido, zíper, vários tipos de cursores, o Bagum de metro a gente tem, caso você quiser, a manta a gente tem também, então vai lá dar uma olhadinha no site para você ver o que nós temos disponível. E além desse kit aqui, também tem o azul, que foi a nécessaire que eu mostrei para vocês no começo, né, dessa aula, que é um floral com um cursorzinho de flor também. Tá lindo esses cursores, né, gente? Tudo combinando. Então, aproveitem, assista a aula e corre lá pra comprar o seu kit de materiais, tá certo? Então, olha só. Pra gente começar, primeira coisa que nós vamos fazer é a caixinha de leite da parte superior, que é onde vamos colocar o zíper, tá certo? Aqui eu vou usar uma reguinha e uma caneta e eu vou fazer caixinha de leite, que são quadradinhos, tá? De 3 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar um aqui pra vocês, ó. Se você não tiver esse tipo de reguinha aqui, de fazer caixinha de leite, pega a régua de escola mesmo, fita métrica. É só você medir 3 centímetros pra cada lado, olha só. E a gente faz o quadradinho. Então, eu vou fazer a caixinha de leite
nas duas partes que serão em cima, né? Que é onde eu vou colocar o zíper. Então, eu vou fazer, ó, tá vendo que eu fiz o quadradinho aqui de 3 por 3 com a caneta, tá? Então, ó, nesse cantinho e nesse cantinho. E aqui no forro, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou riscar do lado avesso, né? Pra não manchar. Então, aqui, ó, você pode usar uma régua, régua escolar mesmo, tá? Se você não tiver esse tipo de régua de fazer caixinha de leite, régua escolar mesmo dá. Então, são basicamente quadradinhos. E depois que eu fiz, olha só como é que ficou. Deixa eu mostrar. Aqui e aqui. Eu vou pegar a tesoura e eu vou cortar bem em cima do risco de caneta. Gente, então, olha só como ficou, tá? Dessa forma. E a gente vai colocar o zíper aqui, ó. Nessa parte que ela ficou menorzinha depois que eu cortei os quadradinhos. Tá vendo? Só pra vocês entenderem. Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar o meu zíper, colocar o dentinho dele de frente para a estampa, dessa forma. E eu vou costurar ele aqui, ó, bem na beiradinha. Passei a costura, agora eu vou pegar a partezinha do forro e vou posicionar aqui, tá vendo? O direito do bagum é o lado mais lisinho, tá? Então, coloco direito com direito e passo a costura aqui. Passei a costura, aí eu vou colocar esse forrinho pro lado de trás e aqui eu passo uma costurinha pra rebater o zíper. Então, a parte de cima do zíper ficou dessa forma. Aqui embaixo, eu vou passar uma costurinha só pra segurar aqui, ó, o forro no principal pra não ficar solto. Então, ficou desta forma, tá bom? Agora, vamos pegar o plástico. Olha só, vou colocar aqui nessa parte o plástico em cima do tecido e vou passar uma costura aqui. Pra fazer essa costura, gente, eu vou usar esse calcador, que é um calcador de Teflon, pra poder costurar plástico, sintético, produtos emborrachados, tá? Se você não tiver, é só você pegar um pouquinho de hidratante ou até mesmo lubrificante de máquina e passar aqui onde vai ser a costura, tá? Então, olha só, tá certo? Fiz a costura. Só que aqui, ó, pra não ficar aparecendo a costura, beiradinha de manta, eu vou pegar uma tirinha de bagum mesmo, ou se você quiser, você pode usar viés, e eu vou costurar ele aqui pra gente dar continuidade. Então, olha só, eu cortei tirinhas aqui, gente, de 2,5 cm, cortei de bagum mesmo, porque ele não tem facilidade de desfiar nas beiradinhas. E eu vou usar ele como viés para poder fazer os acabamentos da necessaire. Mas se você quiser, pode usar o viés pronto. Então, ó, eu vou só colocar ele aqui assim, dessa forma, e passar uma costura aqui. Então, pronto, depois que eu passei o viés, aí nós vamos puxar o plástico pra baixo. Observem, ó, a beiradinha do viés, ela não pode ficar aparecendo. Então, a gente joga para cima, tá? Porque aí vai ficar escondidinho, não aparece aqui, tá vendo? Mas pra que fique bem firme, a gente puxa o viés pra cima e vou passar uma costura aqui rebatendo, pra segurar o viezinho assim pra cima, tá?
Então, olha só como que ficou depois que eu passei a costura, né? Não dá nem pra aparecer o viés, ficou bem escondidinho. Agora, a gente vai costurar a parte de baixo. Vou pegar aqui o tecido com a manta, colocar a estampa de frente com o plástico e passo uma costurinha por aqui. Passei essa costura, eu vou virar para esse outro lado, para mim costurar o forro. Vou colocar o direito do forro de frente com o plástico e passo a costura aqui. Passei a costura, aí olha só, fica embutida essa parte, ó. Essa é a parte de baixo, tá? E aí eu vou passar a costurinha aqui pra rebater, né, pra ficar bem certinho. Olha só, então ficou assim, tá? Essa é a parte da frente. Aí, lembra que eu falei pra vocês, vamos fazer a parte da frente, depois a gente vê a parte de trás, tá? Agora, a gente vai cortar a parte de trás, tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui quanto que deu e vou cortar do meu material. Então, ficou 30 centímetros, que é a largura, né? Por, deixa eu ver aqui, 27, tá? Mas, gente, o que que eu quero pedir pra vocês? Mede aqui, ó, porque a minha deu 27 de altura, só que eu fiz na máquina industrial. Como pode dar uma diferença de pé de máquina, margem de costura, se você fizer na doméstica, você mede pra ver se vai ser 27 mesmo, se vai ser menos, vai ser mais, tá? É só medir a altura, a gente conta desde o dentinho do zíper, tá? Olha só, desde aqui, a gente não conta da beiradinha. Por quê? A outra parte a gente ainda vai costurar aqui no zíper, então precisa ser um pouquinho a mais, tá? Se eu fosse contar daqui pra baixo, ia dar 26,5. Então, 27 dando do dentinho pra baixo, pra poder a gente costurar essa parte do zíper e ficar do mesmo tamanho. Então, eu vou cortar o tamanho de 30 por 27, uma vez no bagum, que é material de forro, uma vez na manta e uma vez no tecido. Então, tá aqui, pessoal, olha, cortei o tecido, já coloquei na manta e aqui o forrinho, que é o bagum. O que a gente vai fazer? Aqui na onde ele tem 30 centímetros, deixa eu conferir pra ver se é aqui mesmo. Isso. Em uma das partes, ó, ou de cá ou de lá, vou fazer aqui, a gente também vai fazer as caixinhas de leite, tá bom? Que é onde vou costurar o zíper. Então, o mesmo tamanho, tá? Tem que ser o mesmo tamanho pra poder dar certinho. Então, a caixinha de leite vai ser de 3 centímetros, tá? Então, coloco a régua aqui. Risquei aqui o quadradinho, venho do lado de cá. Do mesmo jeitinho que a gente fez nas tirinhas, tá? E a gente vai recortar e também vou fazer na parte do forro, tá bom? Cortei as caixinhas de leite, então, com 3 centímetros, olha só como é que ficou, tá? Na parte do forro também. E agora a gente vai costurar, né, a segunda parte do zíper. Então, eu vou pegar essa daqui com o plástico, coloco o dentinho do zíper de frente para o tecido, na onde tem a caixinha de leite, e passo a costura aqui. Passei essa costura, vou pegar o forro e colocar o direito do forro de frente aqui, também onde tem caixinha de leite dos dois lados. Feito isso, vou virar aqui pro lado direito. Ó, então ficou assim, ó, avesso e direito. E aqui eu vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha pra rebater o zíper.
Agora, vamos colocar o cursor, né? Vocês viram aqui que sobrou uma pontinha de zíper, tá certo? Então, vou abrir aqui um pouquinho os dentinhos. Vou cortar um pouco o dentinho de um dos lados, olha só. Pegar o meu cursor lindo de borboleta. Opa, até caiu aqui. E a gente coloca ele aqui no zíper. Eu vou deixar ele paradinho aqui no meio, tá bom? E agora a gente vai fechar a nossa necessaire, tá, gente? Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse forro aqui, ele vai ficar embutido, a gente vai fazer o acabamento com o viés, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Pra facilitar o manejo aqui, pra gente fechar a nossa peça, a gente vai passar uma costurinha aqui em cada lateral. Só pra quê? Pra segurar o forro na manta. Isso é se você quiser. Eu sempre gosto de trazer maior segurança pra vocês, principalmente quem tá iniciando. Se eu fosse fazer sem estar fazendo vídeo, eu já fazia direto, já fechava aqui e passava a costura. Mas quando a gente tem um pouco de insegurança, é legal vocês protegerem o máximo possível, porque às vezes vai fechar tudo de uma vez, o forro fica torto ou embolado, tá? Então, se você quiser ter maior segurança, passar uma costurinha aqui em cada lateral para segurar o forro, tá? Pronto! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar. Então, vou colocar, ó, direito com direito, vai ficar com essa posição. Tá bom? Deixa eu virar aqui onde tem o plástico pra vocês verem. Dessa forma, o zíper aqui, tá? Vou usar prendedores, deixa eu ver que tem eles aqui. E vou colocar os prendedores aqui na lateral e na parte de baixo pra gente passar a costura. Coloquei prendedor, gente, eu vou passar uma costura aqui na lateral, na parte de baixo e na outra lateral, tá? Então, olha só, gente, passei a costura. Agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite, mas falta fazer caixinha de leite aqui embaixo. Eu deixei pra fazer agora, porque aí a gente já faz mais fácil, não precisa fazer no forro, no tecido, igual teve que ser ali em cima, tá? Aqui eu tô tirando só o excesso, se tiver muito excesso de manta, de bagum, né, que é o forro, você pode cortar, mas sempre respeitando uma margem, né, da costura, pra não cortar muito rente, tá? Então, aqui eu tô só refilando. Não se preocupe, não vai ficar assim, a gente vai pôr um viés, tá? E aí, aqui na parte de baixo, a gente vai cortar os quadradinhos, também de 3 por 3, tá bom? Então, eu venho aqui com a minha régua e vou medir, então, 3 por 3, faço o quadradinho. Do outro lado, a mesma coisa, 3 por 3, quadradinho. A gente pode cortar. Bem em cima do risco. Então, ó, cortei de cá, agora eu vou cortar do outro lado. Pronto! Antes da gente fechar as caixinhas de leite, eu vou colocar viés, tá, gente? Eu vou colocar um pedaço de viés aqui, um no lateral de cá e um no de cá, pra poder ficar um acabamento bonitinho. Então, vou usar aquelas tirinhas que eu falei pra vocês. Então, bem simples, ó. Tá aqui a tirinha, coloco aqui. Isso, gente, essa tirinha de bagum, se você for fazer o forro de bagum. Se você for fazer o forro de tecido, você pode usar viés pronto, tá? Então, posiciono aqui e passo a costura aqui toda, tá? Isso eu vou fazer nos 3 cantos, então. Então, olha só, gente, coloquei o viés nas 2 laterais e aqui embaixo, tá? Ficou bem protegido e agora a gente só vai fechar as caixinhas de leite. Eu vou começar aqui pela parte do zíper, tá bom? Pra vocês entenderem. Então, como que vai fazer aqui, ó?
né? Ele tá cortadinho, então eu vou abrir isso daqui. E aqui, ó, bem esse meio da emenda vai ficar bem justinho com o dentinho do zíper, tá vendo? Dessa forma. Isso aqui tem que ficar bem retinho, tá, gente? Então, capricha aí, ó, deixa bem retinho e vou passar uma costura aqui, tá? Costurei de cá, agora eu venho pro outro lado. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou abrir, ó, o viés aqui tá escapando. De frente com o dentinho do zíper, passo uma costura. Se eu puder dar uma dica, gente, olha só. Quando você for passar a costura, você passa jogando o viezinho pra trás, tá? Não pro lado do plástico, ele tem que ficar assim. Porque aí quando ele desvirar, ele não fica aparecendo muito na beiradinha, tá? Então, coloquei aqui bem retinho, passa a costura. Fiz isso na parte do zíper, agora a gente vai fazer aqui na parte de baixo. Aqui já é do jeito tradicional que vocês já conhecem, né? Quem aí já acompanha minhas aulas, então deixei retinho, passa a costura, isso eu vou fazer lá do outro lado também. Com as caixinhas de leite todas prontas, a gente vai cortar esse excesso de zíper, tá? Não precisa deixar essa ponta, porque a gente vai fazer o acabamento com o viés. Então, ó, tira todo o excesso do zíper. E em cada caixinha de leite que nós fizemos, a gente vai colocar um viezinho, tá? Pra esconder aqui o acabamento. Então, coloco o viés assim, passo uma costura, isso eu vou fazer nas 4 pontinhas. Bom, gente, depois que eu costurei os viés em todas as caixinhas de leite, nossa necessaire tá pronta. E aí a gente vai virar tudo pro lado direito. E olha só, gente, que linda que ela ficou. Aí vocês ajeitem bem, ó. Vai vincando aqui aonde, bem aonde tem as dobrinhas da caixinha de leite, aqui na lateral também, pra que ela vá modelando, tá? Porque depois que a gente vira pro lado direito, ela fica toda amassadinha. Então a gente precisa modelar ela pra ela ficar quadradinha. E olha que bonitinha que ficou. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Olha só. Lindinha, e aí dá pra colocar, né, os vidros em pezinhos, igualzinho eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, tá bom? O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de 45 a 50 reais, tá? Olha que bonitinho que ficou o cursor, lindinho. Então é isso, um beijo pra vocês e até a próxima aula.